Glória a Deus. Você tem um nome. Você tem nome e sobrenome. Porque nós fomos comprados, fomos adotados por um sangue precioso que nos deu paternidade. E aí, então, agora pode colocar que a gente vai falar um pouquinho, só um resumo rapidinho do que a gente já viu até aqui. Nesse mês de outubro, nós estamos falando sobre paternidade espiritual, sobre quem é o nosso, qual a nossa filiação. Lá no comecinho, no primeiro dia que nós começamos, nós já falamos sobre ajustar a nossa visão, porque Deus não é como nosso Pai terreno. Esse foi o primeiro aprendizado que nós tivemos. Em seguida, nós vimos a respeito da perspectiva do apóstolo Paulo sobre paternidade divina. O que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar a respeito da paternidade divina. Depois nós percorremos pelos caminhos que nós andamos até entender, até compreender a paternidade de Deus. Lá no Dia das Crianças, foi uma quarta-feira, a gente aprendeu sobre voltar à inocência com o pastor Paulo, que nos ensinou que assim como uma criança que confia no seu pai, que se lança nos braços do seu pai, nós devemos também voltar a essa inocência e confiar no nosso Pai Celestial. Depois nós aprendemos sobre a adoção que foi revelada em Jesus, e na última quarta nós falamos sobre uma nova perspectiva de paternidade. E aí, então, hoje nós vamos falar a respeito de testar o nosso DNA espiritual, se nós somos religiosos ou filhos. Nós vamos aprender um pouco mais hoje se o nosso comportamento tem se parecido mais com o de um filho ou com o de um religioso. E é interessante, nós ainda temos mais 2 ministrações. Na próxima quarta e no próximo domingo nós encerramos essa série sobre paternidade. E não percam, mesmo no dia da votação, se programem, como a gente falou no dia 2, se programem para estar aqui e participarem desse encerramento da série de paternidade. Então, o que Deus tem ainda para nós são muitas coisas. E a gente entendeu ao longo dessa série que a gente vem aprendendo, que é inevitável nós fazermos uma transferência do nosso entendimento do conceito humano de pai para Deus. Isso ficou bem claro, né? Durante todo o tempo que a gente está aprendendo a respeito disso. É inevitável que a gente faça uma transferência desse conceito de pai terreno para Deus. E por isso, então, tantas pessoas têm muitas dificuldades de compreenderem Deus como pai. Conseguem ter Deus como Senhor, conseguem ver Deus como Rei, conseguem ter como Salvador a Jesus, mas não conseguem ter esse relacionamento íntimo de pai, por conta da figura paterna que tiveram. Então, nós entendemos que essa visão deriva muito da paternidade que nós tivemos. E aí, quando nós avaliamos e admitimos isso, que o nosso relacionamento com os nossos pais, muitas vezes com a mãe também, né, mas com os nossos pais, afetou o nosso relacionamento com Deus. Né? É muito importante que a gente admita isso para que a gente possa encontrar o caminho de volta para os braços do nosso Pai Celestial. Quando nós entendemos isso, nós buscamos esse caminho de volta. Então, essa falta de compreensão de paternidade espiritual, quando nós ainda não compreendemos a nossa paternidade espiritual, isso faz a gente viver no raso, faz a gente viver sem profundidade de relacionamento, faz com que a gente tenha uma vida espiritual fria, marcada pelo ritualismo, marcada por ritos religiosos, que nada tem a ver com relacionamento íntimo de pai e filho. Aí, quando a gente começa a compreender, a gente começa então a entender que existe um lugar, um ambiente onde a gente pode desfrutar dessa paternidade. Um lugar onde a gente pode ir mais fundo, mais profundo no relacionamento com Deus e ter esse relacionamento íntimo de pai para filho. Existe uma filiação disponível para mim e para você.
Existe uma paternidade disponível para mim e para você. E aí você respondeu essas 5 perguntas, né, que estão aí nessa folha. Essa lista que foi entregue, ela vai nos ajudar a trilhar um caminho aqui hoje de manhã, para que a gente possa fazer uma autoavaliação a respeito desse nosso relacionamento de pai para filho, de como nós temos nos comportado. E a gente vai usar, então, esse paralelo do DNA. Nós vamos usar esse paralelo do DNA, que todo mundo sabe o que é o DNA, né? Mesmo quem não assiste Ratinho, sabe o que é o DNA? Mesmo quem nunca viu Ratinho, sabe o que é o DNA. O DNA é um exame muito usado, eu não sei como ele funciona exatamente, né? Exatamente como que é feito esse exame. Mas ele é um exame utilizado é o mais confiável, eu acho que está aí em 99%, né? Não sei se é isso mesmo, alguém sabe aí da área da saúde? É mais ou menos isso? 99% de confiabilidade, de acerto, para que possa se confirmar a filiação de alguém. Se essa pessoa tem traços genéticos do pai ou da mãe, e a gente carrega junto esses traços genéticos. Ainda que você não queira, você se parece com seu pai ou com sua mãe, nem que seja fisicamente ou no comportamento. Traços de personalidade também, eles vêm junto com o DNA. Então, o DNA, ele é esse exame muito utilizado. É certo que nós, seres humanos, nós herdamos o DNA de Adão. Nós herdamos esse DNA de Adão. Mas nós fomos resgatados e recebemos um novo DNA por causa do nosso novo nascimento. Nós nascemos de novo no Espírito, nós nascemos de novo em Cristo, e nós temos então direito a um novo DNA, que não é mais o DNA da queda. Nós temos direito a esse DNA por causa, não porque eu e você somos bons, mas por causa de Cristo Jesus, que nos resgatou lá da nossa velha natureza, por causa do pecado. Nós fomos resgatados e agora nós somos herdeiros com Cristo. Herdeiros. Para que você seja herdeiro, você precisa carregar o nome da família, como nós cantamos aqui. Para que você seja herdeiro, você precisa ter o nome, o DNA da família. O DNA é essa coisa interessante, como nós falamos, que herda esses traços dentro dos nossos genitores. Eu não sei qual é o problema do meu DNA, mas eu acho que ele não é muito forte. Eu não preciso dizer muita coisa, porque os meus filhos todos parecem com o André. A Gabi até que eu acho que eu consegui ali um pouquinho mais de acerto, mas todo mundo parece com o André, todo mundo é a cara do André. Mas em alguma coisa eles se parecem comigo. Gente, se vocês procurarem direitinho, vocês vão achar. Se vocês procurarem com vontade, vocês vão achar. Mas nesse DNA nós carregamos traços. E eu quero incentivar você, com auxílio do Espírito Santo, com essas perguntas que você respondeu aqui em mãos. Eu sei que isso pareceu muito coisa de professora, né? Eu estava falando para a Redimara. Eu acho que eu deveria ter sido professora. Tem umas coisas assim que às vezes eu gosto, que só professor faz, né? Mas, com o auxílio do Espírito Santo, com a sua autoavaliação, eu quero incentivar você hoje a perceber o quanto você se parece com Deus. O quanto você se parece com Deus, o teu Pai. Quais os traços você tem carregado de Deus? O que em você pode dizer, eu sou filho de Deus. Quando você se achega a Deus, você se sente um filho amado? Você se sente um filho amado quando você se achega a Ele? Ou você é um religioso cheio de dedos para falar com Deus? Cheio de preocupações, todo encabulado, que não consegue se achegar na presença dEle. Como que você se achega na presença do Senhor? Eu quero ler com você alguns versículos que estão em Mateus, no capítulo 11, muito conhecido. A gente vai ler na versão da NVI, mas Mateus 11, 28 a 30. Nós vamos ler primeiro na versão da NVI, mas depois eu quero trazer uma outra versão que vai estar aqui nos slides. Não precisa se preocupar de colocar não, tá? Está no próximo slide. Mateus 11, de 28 a 30. Venham a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero ler com você agora, você pode acompanhar aqui na projeção, a versão da Bíblia, a Mensagem. Eu sei que tem muita gente que não gosta muito dessa tradução, porque ela é contemporânea, ela é bem contemporânea. Mas para o que a gente vai conversar aqui hoje, ela traz talvez uma tradução do que a gente quer falar aqui. E é o mesmo texto de Mateus 11, 28 a 30, que diz assim: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. É como se fosse aqui, assim, vem cá, vem junto. Fica de olho em como eu faço isso. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprendam a viver com liberdade e leveza. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Para que a gente aprenda a sermos filhos que têm liberdade e leveza, que caminhem com Ele, que aprendam com Ele a viver os ritmos livres da graça. Na graça nós temos liberdade. Na graça não há jugo pesado. E Jesus ele nos convida a trocar de fardo com Ele. Perceba isso. Pensa você andando com sacolas muito pesadas e alguém carregando ali, sei lá, um saco de pena. E te oferece, troca comigo de fardo, troca comigo de peso. Eu carrego o seu peso. Eu vou colocar o meu jugo sobre você e você vai perceber o quanto ele é suave, o quanto ele é leve. Quando Cristo nos convida a viver com Ele, às vezes a gente começa e acha que viver essa vida para Cristo é uma vida pesada, é uma vida que precisa estar cheia de ritos. Mas aquilo que o Senhor tem para nós é uma vida de liberdade, de leveza, livre do pecado. E isso é maravilhoso. Aquilo que nós encontramos nele, isso é maravilhoso. E o primeiro ponto que nós vamos falar aqui hoje, que está aí no seu teste de DNA. Quando você reconhece seu erro diante de Deus, você se sente perdoado? Ou precisa pedir perdão várias vezes pelo mesmo motivo? Você já viu essa questão? Você já respondeu a ela? Você já tem no teu coração a tua resposta? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque nós pecamos muitas vezes. E isso é algo que é inerente da queda. Mesmo que nós tenhamos nascido de novo, nós vamos ter que conviver com o pecado. Nós vamos precisar aprender a lidar com o pecado. Ainda que recebemos de Cristo um novo nascimento, nós ainda estamos nesse corpo. Nosso corpo glorificado ainda não veio, mas ele virá. Nós estamos crendo e caminhando para esse grande dia em que nós teremos um corpo glorificado, estaremos com Cristo e o pecado nunca mais irá nos atormentar. Mas por enquanto nós precisamos lidar com o pecado. Por enquanto, o pecado é algo que nos assola e a gente vai precisar saber como lidar com ele. A boa notícia é que Deus, sabendo que nós iríamos pecar, Deus, conhecendo já o nosso coração, Ele preparou todo o plano de salvação. Mesmo antes do homem pecar, o plano já estava preparado para que nós pudéssemos ter redenção nele, para que nós pudéssemos ter vida eterna com Ele. E quando nós estamos aqui, antes do Espírito Santo vir, o homem precisava lidar, não que Deus não estivesse junto, o Espírito do Senhor estava sobre os profetas, mas o Espírito Santo é algo tremendo.
Porque é incrível como Deus, Ele coloca o Espírito Santo para morar dentro da gente, porque Ele já sabia que nós não íamos conseguir sozinhos. Nós não íamos conseguir por nossa própria força, na força do nosso braço. A gente fala muito sobre isso. Então Ele vem e Ele coloca o Espírito Santo para morar não ao nosso lado. Ele não coloca o Espírito Santo para morar perto, mas Ele coloca o Espírito Santo para morar dentro. É dentro de nós que o Espírito Santo habita, para que nós possamos vencer o pecado, para que nós possamos caminhar com Cristo, para que nós possamos ter uma vida. E Ele nos convence do pecado, Ele nos convence da justiça, Ele nos convence do juízo. É esse o papel do Espírito Santo dentro do nosso coração. E Ele nos lembra quem nós somos. Ele traz esse lembrete para nós. Olha, Renata, você não pode ter esse tipo de comportamento. Você não pode falar dessa maneira. Você não pode pensar dessa maneira. Você é filha. Você é filha de um Deus santo. Então, o Espírito Santo morando dentro de nós, ele vem e nos lembra quem nós somos. E isso nos impulsiona a reconhecer os nossos pecados, a se arrepender dos nossos pecados diários, porque nós pecamos diariamente. Nós pecamos em pensamentos, em ações, nós pecamos diariamente. E essa ação do Espírito em nós, ela nos impulsiona a nos arrependermos diariamente dos nossos pecados. Gente, se o ato de Deus, de colocar o Espírito Santo para morar dentro de nós, não for um amor e um cuidado de pai, eu não sei qual é o nome disso. Amor de pai, de ter esse cuidado de mandar o Espírito Santo para que nós pudéssemos não ter essa conexão quebrada com Ele. Porque só o Espírito Santo é que pode nos alertar de que nós estamos indo longe. E quando nós paramos de ouvir a voz do Espírito Santo, percebam como nós vamos esfriando. O Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo nos alerta do nosso pecado. E quando a gente não escuta, a gente vai se desensibilizando da voz de Deus. A gente vai se afastando. E essa morada que o Senhor colocou dentro do nosso coração para o Espírito Santo, é um ato de amor de um pai para com seu filho, para que a gente não perca essa conexão com ele. Acontece que às vezes nós somos tendenciosos a medir os nossos pecados. A gente pega uma régua e a gente mede os pecados. Esse aqui é grande, esse aqui é menor. Esse aqui eu posso continuar, esse aqui dá até para tolerar. E a gente vai medindo os nossos pecados em maiores e menores. Você faz isso? Eu fiz já, muitas vezes. Eu tenho tentado não fazer mais. Mas muitas vezes eu acho que alguns pecados eles são toleráveis. Eu falo, isso aqui não é tão pecado assim. E acontece que todo pecado, ele fere a Deus. Todo pecado fere ao nosso Pai, porque Ele é santo. Todo pecado vai ferir a Deus. E aí essa tendência que a gente tem de medir se os nossos pecados são maiores ou menores, elas só servem para uma coisa, as consequências. As consequências que nós vamos enfrentar dos nossos pecados, se você matar alguém, você vai preso, isso é crime. Se você roubar, você vai preso. Se você mentir para alguém, talvez, dependendo da mentira, não vai acontecer muita coisa, mas isso é falta de caráter. Mas, de qualquer maneira, mesmo as consequências sendo diferentes, todo pecado, ele fere a Deus. Todo pecado, ele acaba nos afastando e nos torna insensíveis de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas voltando aqui para a pergunta, quando você peca, como você se comporta? Como você se comporta quando você erra, quando você falha? Você acha que o seu pecado é imperdoável? Você acha que, olha, dessa vez Deus não vai mais me perdoar, agora chega. Eu já devo, a minha cota acabou, a minha cota de perdão já acabou. Ou você olha e fala, olha, eu acho que Deus não vai mais me olhar com os mesmos olhos, porque eu estou pecando nisso aqui novamente. Como você se comporta? Porque é isso que a gente precisa observar. Um religioso não consegue compreender o tamanho da graça.
não consegue compreender o tamanho do perdão que há em Cristo, mas o Filho, ele volta. O Filho vem de novo, o Filho volta para o mesmo lugar, porque ele não suporta viver longe da presença do Pai. E esse pecado que muitas vezes a gente olha e pensa que é imperdoável, e a gente olha e fala, olha, eu não sou digno de perdão, mas eu vou falar uma coisa para você, nós não somos mesmo. Eu e você, nós não somos dignos de perdão. Não há dignidade em nós que possa fazer com que a gente seja perdoado. E a gente só é perdoado por causa da graça de Cristo Jesus. Nós só somos perdoados por causa do sangue que Ele derramou na cruz. Não há mérito em você, não há mérito em mim que faça com que nós sejamos perdoados. Não há nenhum mérito. Mas quando nós entendemos que há uma graça extraordinária, que há um lugar de novo de perdão, nós não ficamos afastados por causa dos nossos pecados, a gente volta para Ele, porque a gente não suporta como filho viver longe da presença do Pai, viver longe da voz dEle, da direção dEle. Eu não sei o que seria de mim se o Senhor não me direcionasse. Eu não sei fazer nada direito. Eu não sei fazer as coisas de maneira alinhada, organizada. Se o Senhor não me direcionar, eu estou perdida. Eu estou completamente perdida. E o Filho, ele não suporta viver longe dessa presença. Olha o que diz lá em Hebreus 8:12. Porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Palavra do Senhor para nós. Eu não me lembrarei, o Senhor não se lembra mais, e às vezes nós estamos lembrando o tempo inteiro dos pecados, daqueles dos quais a gente até já se arrependeu, e a gente não entende, mas isso não é passaporte para a gente pecar à torta direito. Então se Deus, eu lembro quando eu era criança, eu fazia uma coisa, eu falava assim, olha, eu vou fazer tal coisa de errado, que eu sabia que minha mãe e meu pai não deixavam, e aí, mas eu vou, depois eu peço perdão para Deus. Depois eu vou lá no cantinho, sempre peço perdão. Então eu já pensava no pedido de perdão premeditado. Eu já estava, comprando antecipado o ingresso para ser perdoado. E às vezes a gente funciona assim também. A gente às vezes tem essa mentalidade infantil, espiritualmente imaturo, de achar, não, eu vou fazer isso, mas depois eu me arrependo. Pode ser que não haja tempo para isso. Pode ser que não haja tempo. E isso também revela algo sobre nós. Revela que o nosso relacionamento é muito fraco. Que o nosso relacionamento está pautado em regras. E não em intimidade. E não nessa necessidade de estar conectado com o Senhor e com o Espírito Santo. Se esse é o nosso pensamento, o nosso relacionamento com Deus, ele é muito fraco. O filho, ele não suporta entristecer o pai. O filho, ele não suporta ter esse relacionamento distanciado, quebrado. Agora, sabe com o que o religioso se preocupa? Se ele vai ser castigado. Ou se ele está dando brechas. A gente ouve muito isso, Está dando brecha, está dando brecha. Gente, o que é a brecha perto de você ter um relacionamento longe do Senhor? Você pode estar com todas as brechas fechadas, mas se você não tiver a presença do Pai, de nada adianta. De nada adianta a gente fazer as coisas só para não dar brecha para o diabo. Então nós estamos nos preocupando mais com o que o diabo vai ter oportunidade de fazer do que o nosso Pai pensa ao nosso respeito. O filho se preocupa com esse relacionamento próximo entre ele e o Pai. O religioso tem medo das consequências e tem medo de dar brecha. E para que a gente possa ter esse relacionamento próximo, a obediência, ela é um antídoto para o pecado. A obediência, e o filho ele obedece por amor. O religioso vai obedecer por medo, como a gente já falou. Quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, é como se a gente assinasse uma declaração de confiança. Senhor, eu sei que eu só faço bobagem. Eu sei que se eu tomar a direção da minha vida, eu vou para o buraco.
Então eu sei que o Senhor sabe aquilo que eu preciso. O Senhor sabe aquilo que eu preciso lá na frente, o que eu preciso hoje. É uma declaração de confiança, porque a obediência é essa intensidade de confiança que sabe que o Pai está nos direcionando para algumas coisas, porque Ele sabe aquilo que é melhor para mim. Porque os meus desejos são maus, os meus pensamentos são maus. Lá em Isaías 55, 8, o que o Senhor declara? Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Os meus caminhos não são como os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os teus. É isso que nós precisamos entender. A obediência faz com que a gente entre nesse lugar de confiança, de que eu realmente não sei como fazer, e eu preciso deixar na mão de quem sabe é o nosso Pai. É Ele quem sabe aquilo que nós precisamos e o que nós devemos fazer. Segundo ponto, a pergunta que você respondeu: você se sente mais espiritual fazendo coisas para Deus? Nós podemos facilmente nos refugiar nas cavernas da nossa religiosidade, fazendo coisas para Deus, fazendo atividades para Deus, entrando no nosso ativismo religioso. E isso pode nos colocar facilmente e perigosamente nessa caverna de religiosidade, o fazer coisas para Deus. Dá uma falsa sensação de que você está com a conta paga, que você está em dia com Deus e com a sua espiritualidade. Dá uma falsa sensação de que você está em dia com a igreja, com a liderança. Isso pode trazer essa falsa sensação. Quando a gente olha para os escribas e os fariseus, a gente percebe que eles davam dízimo, eles davam esmola para os pobres, eles frequentavam os cultos, as reuniões religiosas, frequentavam, os templos regularmente. Contudo, o que Jesus disse para eles? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De que adianta nós estarmos aqui honrando a Deus com lábios e o coração estar longe dele? Não tem valia nenhuma. Não tem necessidade. É melhor ir ficar em casa dormindo, de verdade. É melhor nós gastarmos o tempo com outra coisa. Se o nosso coração não estiver empregado naquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, de nada isso tem valor para o Senhor. E se não tem valor para Ele, para mim também não tem. Se não tem valor para Ele, aquilo que eu estiver fazendo para Ele, para mim também não tem. Porque o meu desejo é que Ele se agrade da minha vida. O meu desejo é que Ele olhe para mim e fique igual um pai babão mesmo, sabe? Que fale, olha minha filha, que bonitinha, parece tanto comigo, parece tanto, olha, faz tão bonitinho isso. Esse é o meu desejo, que o Senhor olhe para mim e se agrade daquilo que eu esteja fazendo. Porque se for para ouvir isso, que nós honramos Ele com o lábio, mas o coração está longe. Que tristeza, que tragédia terá sido a nossa vida se nós ouvirmos isso do Senhor. Se um dia nós chegarmos diante dele e ele dizer, afasta-se de mim, eu não te conheço. Que tragédia, não tem tragédia pior do que essa. Não há tragédia pior. Da mesma forma genuína que nós devemos buscar, não pecar por amor, buscar a santidade por amor. Já em outras vezes a gente já falou sobre isso, que santo não é aquele que nunca mais peca. Porque nós vivemos ainda em pecado, mas é aquele que sempre se lava de novo no sangue do Cordeiro. É aquele que sempre volta e se arrepende, pede perdão novamente. Isso é um processo de santificação. É aquele que nunca se conforma de ficar no pecado. E essa busca genuína pela santidade, ela vem de um coração de um filho que está desejoso de obedecer o Pai. Desejoso de estar ali com Ele, no serviço por amor, fazendo as coisas para o Senhor, servindo ao Senhor por amor e não por ritos ou religiosidade,
porque as pessoas irão ver, ou vou bater o meu ponto, bater meu cartão, ou vou cumprir minha escala na igreja, porque hoje é o dia da minha escala. E não só aqui, em outros lugares. Às vezes a gente vai fazer algum serviço social para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. O que precisa estar empregado nisso é a certeza da minha identidade, de quem eu sou. Estou fazendo isso porque é um senso de propósito, eu sei de quem eu sou filha. E isso me impulsiona a servir o meu Pai. Isso me impulsiona a estar disponível para Ele. Perceba que Jesus, Ele não chama nenhum desocupado. Ninguém está desocupado quando Jesus chama. Os discípulos estão ali. E é interessante que Jesus, Ele pede uma entrega muito intencional e liberal por parte dos discípulos. Ele diz, olha, deixem o que vocês estão fazendo, venham, deixem de ser pescadores para serem pescadores de homens. Ele chega em Mateus, e Mateus precisa largar o que ele faz para poder servir a Jesus. Nosso serviço para o Senhor, ele precisa ser intencional, nós precisamos entregar para Ele o nosso coração entregado no serviço. Esse serviço genuíno não são ritos religiosos, mas ele passa por algumas fases importantes da nossa vida cristã. A primeira dela é quando nós encontramos ao Senhor. Não dá para servir ao Senhor, não dá para você chegar, nunca ouvi falar de Jesus, já quero servi-lo. Ninguém vai fazer isso de uma maneira intencional, integral, sem conhecer quem é o Senhor, a quem está servindo. Eu preciso conhecer a quem eu sirvo. Então, a primeira fase é essa, quando eu conheço a Jesus, eu me encontro com Ele. E aí eu começo a entender que eu pertenço a Ele agora, eu sou dEle. O meu coração pertence a Ele, de fato, isso vai gerar em mim uma caminhada com Ele. Se eu encontro Jesus e o conheço, eu quero caminhar com Ele. E aí eu quero conhecer melhor, eu quero conhecer a vontade dEle. E eu começo a ver o quanto Ele é majestoso, o quanto Ele é glorioso. E eu começo a contemplar a majestade, a glória, a admirar o Senhor. E admirando esse Deus, eu começo a ver o quanto eu sou pecador. Porque aí eu começo a olhar para Ele e começo a me enxergar o quanto eu sou miserável pecador, o quanto eu preciso dessa graça, dessa glória, dessa majestade sobre a minha vida. E olhando para mim, entendendo o meu lugar miserável, da onde eu fui tirada, o resgate da minha vida em Cristo. Quando eu olho para isso, me arrependo dos meus pecados, aí então vem o serviço. Depois disso tudo, vem o servir a Deus. Eu preciso fazer isso de uma maneira entendendo a quem eu estou servindo. Eu preciso admirar o Senhor para servi-lo. Eu preciso olhar para Ele, para essa majestade, para essa glória dEle e reconhecer quem eu sou. Quando eu faço isso, o serviço vem. E esse serviço é muito diferente, então, do fazer coisas. Eu não sei o que você respondeu aí na sua enquetezinha. Se você se sente mais espiritual ou não quando faz coisas para Deus. Mas o fazer coisas para Deus é muito diferente do servir a Deus. É muito diferente. Jesus, ele advertia os fariseus, porque eles faziam as coisas para serem vistos. Eles faziam as coisas para contar esse ponto mesmo. Mas a gente entende que o serviço, ele é um ato de amor ao Pai, que eu reconheço, ao Pai, que eu compreendo a minha filiação. Ele é um serviço, é uma consequência de quem entende quem é. É uma consequência de quem sabe a quem pertence. Quando eu sei a quem eu pertenço, eu vou servir. E Deus, Ele não empurra a gente para o serviço, não. Ele não empurra, Ele convida. O que Ele diz para Isaías? Ele olha para Isaías e diz, a quem enviarei? Quem enviarei? E a resposta de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa deve ser a nossa resposta à chamada do Senhor. Ele não vai nos empurrar para o serviço, Ele não vai nos cobrar. Mas se nós entendemos quem somos, nós vamos servir por amor e não só para contar ponto, para parecer espiritual. Terceira pergunta, terceiro ponto. Você tem facilidade de pedir as coisas para Deus? Sabe? Pedir. Filho pidão, você tem? Eu tenho 3 filhos pidão.
E eles não têm vergonha de pedir as coisas, não. Eles não têm. Ó, estão ficando assim, se sentindo expostos. Mas eles não têm vergonha de chegar na gente e pedir coisas, mesmo grandes já, mesmo trabalhando. Eles vêm e pedem as coisas. O máximo que eles vão ouvir é não, né? Porque de vez em quando a gente tem que falar não. Mas filho que é filho pede. Filho que é filho, se você não tem liberdade de pedir para os seus pais, tem alguma coisa interrompida aí nos relacionamentos. Porque filho que é filho de verdade tem liberdade para chegar no pai, porque ele também não tem medo do não. Ele não tem medo do não. Ele entende, inclusive, que esse não é para ensinar. Quando nós nos achegamos a Deus para pedir as coisas para Ele, nós podemos ouvir um não de Deus. E esse não também vai nos levar a algum lugar. Esse não, ele não é descartável, ele nos leva a algum lugar. E Deus, por mais que já conheça o nosso coração e saiba o que a gente vai pedir, Ele quer que a gente venha e peça. Porque isso cria conexão, isso cria relacionamento. E sabe o que Deus quer? Que nós venhamos até Ele para pedir, ainda que Ele vai dizer não, para nos ensinar a pedir corretamente. O que diz lá em Tiago? Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem para quê? Para o seu próprio prazer, para você satisfazer a sua própria carne. Então Deus, Ele quer que a gente se achegue até Ele para nos ensinar a pedir. Quando a gente é filho de verdade, a gente não vai se importar com os nãos de Deus. A gente não vai ficar chateado, emburrado, de cara fechada, porque Deus nunca responde a minha oração. Acontece que nem sempre aquilo que você deseja, o seu desejo, é algo que vai te levar para mais perto de Deus. Muitas vezes, aquilo que você deseja vai te afastar dele. E porque Ele te ama, Ele vai dizer não. Porque Ele te ama, a resposta dele muitas vezes pode ser espera, que eu acho que é pior que não. Para quem é ansioso, espera, vai com calma. Ainda não, é pior do que não às vezes. E essas respostas que nós vamos tendo do Senhor, ela vai alinhando o nosso coração com dele. Vai colocando o nosso coração nesse lugar de alinhamento com a vontade dele. Então Ele quer a gente por perto, pedindo com liberdade, aprendendo a descobrir os segredos do coração dele, aprendendo a conhecer ele com mais profundidade, aprendendo a pedir de maneira alinhada com a vontade dele. Filho verdadeiro continua por perto, mesmo quando a resposta é não. Filho verdadeiro não se assusta quando ouve um não e vai entender que foi por amor e não vai ter vergonha de voltar para pedir de novo. Para aprender mais uma vez, para aprender como pedir de maneira alinhada. John MacArthur diz o seguinte: a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos. E então, moldamos o nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. Gente, isso aqui é psicologia pura. Quando a gente entende que a vontade do Senhor precisa substituir os nossos pensamentos, os pensamentos dele substituem os nossos, o nosso comportamento se modifica. O nosso comportamento automaticamente se modifica e a gente começa a se comportar de acordo com a vontade de Deus. Mas para isso a gente precisa, assim como Paulo fala, ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Precisamos ter essa renovação da mente pela palavra de Deus. Quarto ponto, você tem facilidade de escutar a voz de Deus? Ouvir ou não a voz do nosso Pai, discernir a vontade dEle, é uma questão de sucesso ou fracasso. Olha o que fala lá em Deuteronômio 28, um pedaço do versículo 2, fala assim, quando Moisés está falando ali com o povo de Israel a respeito da obediência, do valor da obediência, ele diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Sucesso. É uma questão de sucesso ou fracasso ouvir a voz de Deus. Então, todas as bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Lá no versículo 45 do mesmo capítulo,
Diz assim: todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, por não haveres dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Então, ouvir a voz de Deus é uma questão de sobrevivência. Ou você fracassa, ou você tem sucesso nas coisas que você faz, por causa da tua sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E você precisa observar algumas coisas para você analisar a voz que você está ouvindo, da onde ela está vindo, qual a procedência dessa voz. Será que ela pode estar vindo de você mesmo e podendo lhe confundir? Provérbios 14, 12, 13 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Lá em Jeremias 17, no comecinho do versículo 9, fala que o coração do homem é enganoso. É enganoso. Então, às vezes, a voz pode estar vindo de nós mesmos. Nosso coração é enganoso e ele pode querer nos trazer coisas para que a gente possa se confundir mesmo. Coisas para o nosso próprio prazer. Coisas que vão nos beneficiar. A voz que a gente está ouvindo pode estar vindo de Satanás. E ele pode estar fazendo isso para trazer sobre nós danos, perdas, prejuízos e esse afastamento do Senhor. Lá em 2 Coríntios 11, 14. E não é de se admirar, portanto, que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Então, ele pode vir com palavras que, ao nosso ver ali, são boas e estar nos enganando para que a gente se afaste da vontade do Pai. Mas a voz também pode vir do Senhor. E é essa que a gente quer treinar para ouvir. E como é que a gente ouve a voz do Senhor? A gente precisa estar treinando os nossos ouvidos. Você só vai conseguir reconhecer a voz do Senhor se você conhecer a palavra dEle. Porque Ele não vai contra a palavra dEle. Ele é fiel a Ele mesmo. E Ele não vai contra a palavra dEle. Então você precisa treinar os seus ouvidos, conhecendo a palavra do Senhor. Olha o que diz em Jó 33, 14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Ainda que você não perceba, o Senhor está falando. E nós queremos perceber, nós queremos ouvir, nós queremos estar sensíveis com os nossos ouvidos treinados. Salmos 85, 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque Ele falará de paz ao seu povo. Como que a gente faz, então, para saber se o que a gente está ouvindo é a voz de Deus ou não? O que você respondeu aí para você mesmo? Você tem facilidade para ouvir a voz de Deus? Você tem escutado a voz de Deus? Porque assim, gente, ouvir a voz de Deus toda hora é religiosidade. Ouvir a voz de Deus o tempo inteiro é religiosidade. Nunca escutar essa voz, aí já é incredulidade. Quando a gente não ouve a voz de Deus para nada e a gente acha que Deus não fala mais, é incredulidade. Agora, dizer que ouviu sem ouvir, pode ser oportunismo também, para fazer e manipular as pessoas a fazerem o que você quer. Porque Deus me disse que você deve fazer tal, porque primeiro, Deus me disse que você deve fazer, ou Deus me disse que eu devo fazer tal coisa. Porque quem que vai te contestar, Pode ser oportunismo. Então, é uma linha tênue, é uma questão delicada e que a gente precisa ter em mente algumas coisas. Vai aparecer aí para vocês, para a gente avaliar se você está ouvindo como filho essa voz. E tem várias referências aí. Se você quiser tirar foto ou quiser anotar as referências, você confere em casa. Não precisa ficar abrindo cada uma delas, não, porque senão a gente não vai ter tempo. Joga no grupo. Tá? Avalie se você está ouvindo a voz de Deus como filho. Primeira coisa, este pensamento, ele é compatível com a palavra de Deus? Porque lá em Gálatas diz que ainda que um de nós, ou um anjo do céu, porque não fala um anjo qualquer, fala um anjo do céu, vier pregar um evangelho diferente desse aqui, seja amaldiçoado, ou algumas versões dizem que seja anátema.
Então, ainda que venha um outro anjo do céu dizer algo diferente disso aqui. Então, primeira coisa que nós precisamos avaliar, se estamos ouvindo a voz de Deus, é se o que está sendo falado está coerente com a palavra dele. Segunda coisa, pensamento. Esse pensamento me faz mais parecido com Cristo. Lá em Filipenses diz que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse pensamento, essa voz que eu estou ouvindo, me faz ser mais parecido com Cristo? Isso aqui é uma avaliação que a gente precisa fazer. Esse pensamento, ele me traz paz ao coração. Lá em Colossenses fala que a paz de Cristo seja juiz do coração. Seja o juiz do nosso coração. A paz que Cristo nos dá. Quarta avaliação, este pensamento ele é coerente com os meus dons e habilidades. Lá em Romanos fala que nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, às vezes a gente tem alguns pensamentos mirabolantes e a gente precisa avaliar se aquilo é coerente com aquilo que o Senhor me deu como dom e talento. Né? Eu tenho certeza que algumas coisas Deus não me chamaria para fazer, porque simplesmente eu não tenho habilidade para fazer. Eu não tenho habilidade. Deus capacita, Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Mas Deus, Ele é um ser coerente nas coisas que Ele faz, naquilo que Ele chama, porque Ele deu dons de acordo com a graça para cada um de nós. Quinta avaliação, esse pensamento prejudica ou abençoa o meu próximo. Esse pensamento só beneficia a mim, essa voz que eu estou ouvindo, ela só beneficia a mim, porque lá em Romanos diz que a gente deve se esforçar para promover aquilo que produz paz e edificação mútua. Entre todos, nós precisamos promover coisas que produzem paz e edificação mútua. E última avaliação, essa ideia ela traz convicção ao invés de condenação. A diferença aqui entre convicção e condenação é a seguinte. Aqui em Filipenses está falando que Deus ele nos chamou não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A diferença é que quando nós estávamos falando aqui sobre pecado, né, de ouvir e saber quando nós estamos pecando, o diabo, ele vai vir com condenação, mas o Espírito Santo, ele traz convicção. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se esse pensamento, ele traz para nós a convicção de que eu errei, de que eu pequei, de que eu preciso me consertar, esse pensamento vem do Senhor. Agora, se ele traz uma condenação, você pecou, você não tem valor nenhum, esse pensamento não vem de Deus. Essa não é a voz do teu Pai. O nosso Pai não nos traz condenação, mas Ele traz a convicção de que nós erramos, de que nós pecamos. Então, treine os seus ouvidos. Dependendo de como foi a sua resposta a essa pergunta, treine os seus ouvidos através da palavra de Deus, através da oração, do jejum, para que você reconheça a voz do teu Pai. Quinto e último ponto. Você consegue compartilhar com Deus as suas fragilidades? Para quem você compartilha primeiro as suas fragilidades? Pensa um pouquinho comigo. Quando você tem uma questão, quando você tem uma dificuldade, você tem um problema, para quem você corre primeiro? É para Deus ou para as pessoas que estão ao seu redor? Ou para algum amigo que você confia, para o seu marido, para a sua esposa, para um filho, para a mãe, para o pai? Para quem você corre primeiro? Porque é interessante a gente pensar que às vezes a gente pode compartilhar algo com alguém, por mais que o André me conheça, me ame, eu posso compartilhar algo com ele, uma fragilidade, uma fraqueza, por conta do coração humano mesmo, ele não compreender na totalidade aquilo que eu estou tentando dizer, aquilo que eu estou precisando de ajuda. Pode acontecer, porque nós somos humanos e falhos. Isso não significa que a gente não deva pedir ajuda entre nós. Mas tem algo muito errado quando a gente inverte as posições. Deus precisa ser o primeiro para quem a gente corre. Deus precisa ser o primeiro para quem a gente vai.
Ouve a voz dele e a direção que ele vai te dar, até de quem você deve procurar. Porque tem coisas que a gente não deve falar para qualquer pessoa. A gente às vezes acha que um irmão, ele vai nos ajudar, vai nos compreender, mas ele vai fazer nos julgar. Muitas vezes vamos ser julgados por aquilo que a gente compartilha. Então, primeiro, corra para Deus. Ele já conhece o teu coração. O salmista lá no Salmo 139, ele diz o quê? Senhor, sonda e conhece o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos. O Senhor conhece o nosso pensamento, a nossa intencionalidade, Ele conhece. Então, qual a nossa dificuldade de nos aproximarmos dEle? Qual a nossa dificuldade de nós chegarmos a Ele e compartilhar das nossas fraquezas, das nossas emoções, dos nossos medos, sendo que Ele é aquele que pode compreender melhor do que ninguém aquilo que nós precisamos. Podemos procurar outras pessoas, mas isso vem depois. Agora, se Deus já conhece os nossos pensamentos, por que Ele quer que a gente fale para Ele? Por que Ele deseja que a gente compartilhe as fraquezas e as fragilidades com Ele? Se Ele já conhece, não é mais fácil, o Senhor já lê meus pensamentos, não vou falar mais nada. Aí eu não gasto minha energia tendo que compartilhar nada. Mas Ele quer porque Ele quer relacionamento. Ele quer porque Ele quer você perto dEle. Pensem, que coisa fantástica isso. O Criador do universo, dos céus e da terra, Ele quer você perto dEle. Ele quer que você se achegue a Ele para ter essa intimidade. E essa intimidade, ela só vem através de um coração escancarado para Ele. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Lá no Éden, quando Adão peca, Deus ele já sabia que Adão e Eva tinham pecado, já sabia. Ele já conhecia o que estava acontecendo ali. Ele vinha passear no jardim todos os dias. E quando ele vem para passear no jardim e o homem não estava ali no ponto de encontro, ele pergunta: onde estás? Onde estás? E é interessante que essa pergunta, ela não parece ser a respeito de um local físico, né? Por exemplo, Adão, eu estou aqui na árvore número 2, estou escondida aqui na árvore 2. Mas não me parece ser algo físico. Parece que Deus está perguntando a respeito de em que condição você se encontra. Em que condição, filho, você se encontra. Porque quando Adão responde, ele diz assim: eu estava com medo. Eu me vi nu. Eu estava nu, com medo e me escondi. E essa pergunta, onde estás? Qual o seu estado emocional? Em qual lugar você se encontra que o Senhor está fazendo para mim e para você nessa manhã? Onde você está quando eu tenho te procurado no jardim? Onde você está? Qual a sua condição emocional e espiritual quando eu tenho te procurado para que nós possamos ter comunhão? O Pai está perguntando isso para você hoje como filho. E Deus, Ele deseja esse relacionamento, porque não existe outra razão para Deus ter tido todo esse trabalho de criar seres humanos tão trabalhosos, tão problemáticos. Porque nós somos, né, muitos de nós aqui, se fôssemos Deus, jamais teríamos criado seres humanos. Mas não existe outra razão para Deus ter criado seres humanos tão pecadores, tão falhos, se não fosse pelo grande, enorme desejo de se relacionar com a gente, de se relacionar como filhos, pai e filho. É esse o desejo do Senhor para nós. E nós podemos responder essa pergunta para Ele: Senhor, Deus, Pai, eu estou aqui, estou quebrado, meu coração está quebrado, eu estou com dificuldades nessa área da minha vida. Eu estou com medo, mas eu não quero me esconder do Senhor. Eu não quero me esconder do Senhor. Eu, se tiver que fazer alguma coisa, quando eu pecar, quando eu errar, me sentir fragilizada, eu não quero correr de Deus, mas eu quero correr para Deus. Esse precisa ser o nosso movimento, ele precisa ser inverso. Não correr da presença dEle, mas ir para Ele, porque Ele que conhece a nossa configuração original. Ele conhece aquilo que nós precisamos e Ele pode nos reconfigurar de novo. Só Ele pode, mais ninguém pode. A receita está na mão dEle. É Ele que sabe
a gente funciona e como a gente deve funcionar. Então é correr para Ele. Eu quero ser encontrado, como a gente cantou aqui, na mesa. A mesa do Senhor cura. Como a gente encontrou aqui, cantamos, pertencentes a uma família, carregando o nome dessa família. Você pode hoje escolher sentar-se à mesa como filho, né, que senta e come mesmo, derruba, né, o suco, né, Alex? O suco refrigerante. Você pode escolher sentar na mesa como um filho ou você participar de reuniões como um religioso. Essa é uma escolha que a gente faz. O que eu estou fazendo quando eu estou servindo ao Senhor? Eu estou sentando à mesa e desfrutando do banquete ou estou participando de ritos religiosos? Coisa terrível é você ir numa festa e não ter liberdade para sentar na mesa e comer, gente. Não ter essa liberdade de você, né, sentar e ter essa alegria. Aquilo vira um ritual, você sai de lá e vai no Habib's, não é? Você sai de lá e passa no McDonald's, porque você não conseguiu comer direito, porque aquilo era muito um ritual, era muito chique, era muito... Né, embora eu como em qualquer lugar, né? Chique ou não, eu estou comendo. Se achou feio ou não, eu estou comendo. Mas a gente precisa entender que existe essa disposição para nós, de mesa, como filhos, como herdeiros, não apenas como religiosos. E para a gente concluir, a gente precisa se atentar a uma questão. A religiosidade, ela atua de maneira letal. E ela nos deixa desprovidos de intimidade com Deus. A religiosidade é um veneno. E a gente vem, muitas vezes, de cargas religiosas que a gente vai acumulando. E a gente vai se acostumando a ter ritos com o Senhor. E aí a gente perde a intimidade. E essa religiosidade, ela é um veneno que a gente vai tomando e nos afasta do lugar de filiação, de paternidade. E a gente precisa, então, entender que somente a intimidade, através do Espírito Santo, ela pode nos fazer experimentar a paternidade de Deus e a vida que há disponível em Cristo Jesus. Somente a intimidade. Então, nosso desafio hoje é saia da superficialidade. Saia da superficialidade espiritual. Chame Deus de Pai intencionalmente, mas haja também intencionalmente como um filho. Esse é o convite do Senhor para nós. Para que você entenda o seu lugar, para que você entenda a sua filiação. Passe a chamar Deus de Pai intencionalmente. Não sabe, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno. Não é sobre isso. É chamar Deus intencionalmente, carinhosamente de Pai. Ele é o teu Pai. Muitos de nós aqui tivemos bons pais, mas outros aqui tiveram pais que não foram boas coisas. Ou nem tivemos, fomos abandonados. Mas você tem pai, você não é órfão. Nós podemos chamar Deus de Pai intencionalmente. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse resgate da nossa paternidade. Haja intencionalmente como filho. Peça, tenha liberdade na presença dele. Sente-se à mesa, derrube o suco, igual o Alex faz em todas as casas que ele vai. Mas sente-se à mesa com seu pai. Sente-se à mesa. Não mais participe de um ritual religioso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé.